Olá, bom dia, boa tarde a todos que estão aqui com a gente em mais uma Masterclass exclusiva da Zigurate. Na sessão de hoje, nós temos como tema o 5S e a gestão visual na otimização de projetos do setor AECO com a Fernanda Brandalize, e nós veremos como os princípios do Lean e da gestão visual podem gerar impactos positivos na produtividade, comunicação e eficiência dos projetos AECO, assim como essas práticas ajudam a reduzir desperdícios e organizar os fluxos de trabalho, facilitando o trabalho em equipe. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Renata, eu sou arquiteta e urbanista e atuo como Program Owner Relações Institucionais aqui na Zigurate. E para quem está chegando agora, e essa é a primeira Masterclass que vocês assistem com a gente, sejam muito bem-vindos, espero que vocês gostem. E eu vou falar um pouquinho da Zigurate para vocês. Nós somos um instituto de formação online com mais de 20 anos de experiência no mercado, e o nosso foco é a inovação nas áreas de arquitetura, engenharia e tecnologia. Então, nós temos vários programas focados nessa área, a gente tem formações sobre BIM, sobre gestão de projeto, que é o que nós veremos aqui hoje, IA e muitos outros temas. Nós temos uma comunidade global com mais de 20 mil integrantes, de 120 nacionalidades diferentes, e os nossos professores, eles estão localizados em todo o mundo, então tem uma experiência internacional muito forte em todos os programas. Inclusive, a nossa convidada de hoje, Fernanda Maria Pazinato Brandalize, ela é uma professora aqui da Zigurate, e ela é arquiteta, PhD em Engenharia Civil e Lean Project Director na Think Lean na Espanha. Então, ela é um exemplo vivo do nosso corpo docente internacional. Eu gostaria de passar a palavra para você, Fernanda, para dar início a essa masterclass, e quero convidar a todos a deixar suas perguntas, dúvidas, comentários aqui no chat, que no final nós vamos abrir um espaço para a Fernanda responder vocês ao vivo. Fernanda, é um prazer recebê-la, seja bem-vinda. Boa tarde para quem está na Espanha, bom dia que está no Brasil. É um prazer imenso estar aqui contribuindo com essa comunidade, como a Renata já introduziu, né? Sou professora também no Zigurate, nos programas em espanhol e inglês, quem sabe agora também nos programas de português, aqui juntando, ainda mais fortalecendo todas as pessoas que têm interesse no Lean Construction, né? Que é a minha especialidade. Então, hoje aqui eu vou apresentar para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela. Vamos ver aqui, pantalla. Compartilhar. Me dá só o feedback se está vendo a minha tela. Renata, tudo certo? Então, hoje, a ideia aqui é ser uma conversa, tá? Para apresentar para vocês como a 5S e a gestão visual otimizam projetos do setor, né? Da arquitetura, engenharia e da construção. Minha formação, né, em arquitetura e urbanismo, logo eu fiz o mestrado e o doutorado em engenharia civil, e tanto a minha dissertação do mestrado quanto a tese do doutorado foram sobre gestão visual. Então, realmente é uma área que me apaixona, tenho bastante bagagem quanto a isso, e venho aplicando também aqui no dia a dia, né, nas consultorias de Lean que eu tenho feito. Deixa eu passar aqui os slides. Então, aqui a minha formação, né, como comentei para vocês, sou do sul do Brasil, ali fiz toda a minha formação na URGS. Durante a formação acadêmica também tive experiência internacional na Cardenal Herrera, aqui na Espanha, faz 13 anos, foi quando eu vim para Valência pela primeira vez, me apaixonei, me enamorei da cidade, e aqui voltei, agora estou trabalhando aqui. Durante o doutorado também fiz um sanduíche na Noruega, e atualmente eu trabalho como diretora de projetos na Thinking Lean, que é uma empresa de consultoria aqui da Espanha. Temos projetos por toda a Espanha e também projetos internacionais, Portugal, Lituânia e na América Latina. Tenho alguns projetos aí no México, na República Dominicana. Então, realmente, é uma empresa bastante internacionalizada, como todos os nossos profissionais. E aqui também atuo como professora na Zigurate, nos programas de pós-graduação e no Master, né? Meus interesses, como, né, já deu para perceber, é justamente na construção enxuta, né, Lean Construction, no inglês, Visual Management, que é a gestão visual.
Tenho muito interesse também na sustentabilidade e nas métodos ativos de ensino. Quem for meu aluno vai perceber que eu adoro fazer uma dinâmica, fazer um jogo sério. Inclusive, no meu doutorado, desenvolvi um jogo sério, vou apresentar isso para vocês depois nos slides, sobre a gestão visual, para discutir gestão visual. E deixo aí com vocês o meu contato no LinkedIn. Todos que quiserem aí se conectar, vai ser um prazer. Tenho sido bastante ativa aí nas redes, trazendo sempre as experiências, né? Tanto de insights teóricos, mas também muita coisa prática também. Acabo de voltar, por exemplo, em maio, acabo de voltar de uma experiência sensacional que eu tive de imersão no Japão, uma missão tecnológica, onde eu fui ali para a raiz do Lean Construction, né? Então, trazer todos esses aportes, enfim, trouxe bastante bagagem profissional e pessoal. Aqui apresento para vocês, então, quais são os 3 níveis de implantação do Lean segundo, né, a metodologia da Think Lean, que é a que eu acabo trabalhando aqui no meu dia a dia. Nós temos uma implementação de Lean na obra, e nisso a gente usa algumas ferramentas, como o Last Planner System, o Tech Time Planning, o 5S e a gestão visual, que é justamente o que vamos abordar no dia de hoje, e os ciclos de PDCA, né, de melhora contínua. Como eu costumo dizer, nada é tão bom, ia falar isso, nada é tão bueno, nada é tão bom que não se possa melhorar, né? Também temos a aplicação de Lean em empresas, né, onde a gente faz todo um roadmap de implementação de Lean, envolvemos todas as pessoas da empresa e focamos nos processos, não somente na produção. E por fim também a questão dos IPDs, né, que fazemos aplicação então dos Integrated Project Delivery, que são os nossos contratos colaborativos, temos aí os Target Value Design e temos uma gestão colaborativa. Então, aqui, essas seriam as ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? O Last Planner, o IPD, o Tech Time, System Think, Hoshinkane, Value Stream Mapping, Kaizen, né? Sempre buscando aí a melhora contínua. E, por fim, o 5S e a gestão visual. Que quando me perguntam assim, quero começar a implementar Lean na minha obra, no meu escritório, por onde eu começo? Eu sempre digo, começa pela 5S e pela gestão visual, porque assim a gente vai ver aqui os conceitos ao decorrer da apresentação, é justamente quando a gente vai eliminar os desnecessários e deixar visível o que realmente tem que ser observado. Então, é uma maneira muito fácil e simples de começar a aplicar o Lean, antes de utilizar alguma outra ferramenta de planejamento, como o Last Planner, ou dos contratos colaborativos, como IPD. Então, assim, seria uma porta de entrada para a aplicação de Lean Construction, a 5S e a gestão visual. Porque o que acontece muitas vezes, né, nas nossas obras, a gente sabe, foi identificado na literatura, que a gente tem muitos desperdícios. Aqui eu apresento para vocês os 7 desperdícios do Taishi Ono, mais o 8º desperdício, que vamos aqui falar um pouquinho sobre isso. A gente observa que tanto nas obras tem desperdícios de superprodução, produzir muito antes do necessário e acaba, às vezes, tendo alguma modificação, e a gente tem ali uma superprodução que acaba gerando algum retrabalho no futuro. Outro desperdício é ter acúmulo de estoque, afinal, estoque é dinheiro parado, né? A gente compra antecipadamente os materiais e deixa esse material ali, muitas vezes, obstruindo as nossas circulações, né? Claro, temos a questão também comercial, sabemos disso, que às vezes tu tem que garantir comprar material com antecedência, porque até pelos tempos de entrega, enfim, tem que ter essa precaução. Mas, claro, tendo o bom senso de cada vez mais ter as relações de confiabilidade entre os nossos stakeholders para garantir que eles realmente vão entregar os materiais no momento que a gente vai utilizar na obra, para não gerar esse tipo de desperdício de estoque, por exemplo. Temos o transporte também, que é, em essência, o desperdício, né? O maior dos desperdícios, o transporte, todas as movimentações de equipamentos é um grande desperdício. Então, sempre pensar na logística das nossas obras para trazer, então, optimizar os transportes. A questão dos movimentos innecessários, né? A questão ergonômica que eu estou falando, então, dos nossos trabalhadores também, muito importante nesse sentido. O processamento desnecessário, né, produzir muita documentação, filas de e-mails, né, quem dá conta hoje em dia de ler todos os e-mails, né?
temos ferramentas para isso também, que na nossa empresa, por exemplo, a gente usa como base de dados o Microsoft Teams, né, para ali centralizar todas as mensagens, ter a linha, né, de toda a informação, não se perder, né, as informações como muitas vezes acabam acontecendo no e-mail. Os tempos de espera também é um desperdício. E o retrabalho, né, fazer 2 vezes por falta de qualidade, né, a gente vai ali, faz, não ficou bom, tem que fazer de novo. É um super desperdício. Então são os 7 desperdícios aí identificados pelo ícone, né, do o ONU, do sistema Toyota de produção, né. E o 8º desperdício que a gente identifica é justamente o do talento humano que não é aproveitado, o making do. E é a partir disso que vem também o uso do Last Planner System, né, que seria o nosso sistema do último planificador, que ali a gente está justamente utilizando o mestre de obras, nossos encarregados, para auxiliar na nossa planificação, eliminando esse desperdício. Então, o primeiro passo quando a gente quer aplicar uma 5S é justamente identificar quais são os desperdícios na minha obra e no meu escritório, enfim, no meu trabalho. E certamente vocês que estão aqui assistindo no dia de hoje, estão identificando algum desses desperdícios e nem tinham pensado que poderiam ser que todas essas questões eram desperdícios. Então, como a gente faz para identificar esses desperdícios? Temos que ir ao Gemba. O que é ir ao Gemba? Gemba é uma palavra japonesa, tá? Que significa lugar real, que é realmente onde o valor é criado. Ou seja, na construção, o nosso Gemba é o canteiro de obras. Na manufatura, o Gemba é a fábrica. Então, aqui nós do setor da construção, temos que ir à obra, temos que ir lá para identificar quais são os desperdícios que temos para, eliminá-los sempre que possível ou, no mínimo, reduzi-los, né. Eu tive ali quando eu estive no Japão, comentei com vocês que, tivemos uma palestra muito interessante com um funcionário da Toyota, que trabalhou por 30 anos, foi discípulo ali do ONU, e o chefe dele fazia ele passou um período muito grande, assim, do trabalho dele, ele passou por meses tendo que observar o Gemba. E ele tinha sempre na cabeça a identificação do muda, muda desperdício em japonês. Então, muda, muda, muda. Ele sempre falava, para identificar tudo isso para que o processo seja com o maior fluxo contínuo possível. Então, realmente essas melhorias, né, a gente só vai ter essas melhorias reais quando a gente tiver o foco no Gemba. Porque justamente a gente não pode ter esse trabalho padronizado que a gente quer ter, só definido lá no escritório, né, lá no nosso ar-condicionado. Não, tem que ir lá no chão, no canteiro de obras, para realmente ver o que está acontecendo. É ali que a gente vai testar. Porque muitas vezes o que a gente encontra, né, nas nossas obras, a falta das 5 S's, agora entrando aqui um pouquinho diretamente nas 5 S's, são situações como essa, né, que são situações de total insegurança ali. Temos materiais que são úteis, que estão misturados com sucata. Temos aí o fluxo, né, a passagem está interrompida justamente por esses materiais e acabam gerando bastante insegurança, né, na nossa movimentação. Então, o que a gente quer é justamente eliminar esse tipo de situação. E, se não for possível eliminar totalmente, ao menos reduzir, né? E as 5 S's vem justamente como uma ferramenta para lidar com situações como essa, que idealmente, claro, nem se instalaria o caos, né? Mas sabemos que se tratam de obras e o caos ali, aí está. Muitas vezes encontramos situações como essa também, né. Claro, aqui eu trago exemplos super extremos eu sei que existem obras bem mais organizadas, mas aqui também são obras reais que eu vi aqui na Espanha, então a gente às vezes, né, a gente tá no Brasil pensa: "Ah não, na Europa não é tudo lindo, maravilhoso". Não, gente, não, isso aqui é obra da Espanha, acontece isso, tá. E ali temos um trabalho também árduo de manter toda essa questão da limpeza, da ordem e da organização, que é o que nos auxilia por meio das 5S. Nessa outra situação, temos uma super má logística do estoque, né, não tem ali as zonas de circulação, não estão bem definidas, os materiais estão, mal estocados, sem proteção, ali nas intempéries, que pode se perder, se quebrar, e isso acaba gerando bastante desperdício também. São situações reais que passam no nosso cotidiano da construção.
Outro desperdício identificado, esse transporte ineficiente. Ficamos observando aí a carretilha, aí ela estava fazendo um serviço, tá? Ela tinha que transportar um material de um lugar para o outro. Ela demorou 10 minutos para fazer esse transporte, porque tinha obstáculos no caminho, não teve um penso na logística. Era uma tarefa que deveria, tardar como 30 segundos, e aí, só pela demora de ter que ficar fazendo todos os desvios, demorava mais de 10 minutos. Então, assim, pensar um pouquinho ali, né, como vai ser também essa questão da nossa logística, do nosso transporte, deixar as zonas, né, de circulação bastante livres. E eu pergunto para vocês, por que é tão difícil identificar os desperdícios? Bom, primeiro, porque muitas vezes eles estão ocultos. A gente não consegue enxergar esses desperdícios. Muitas vezes, tarefas improdutivas são vistas como produtivas. Toda a questão do setup dos nossos materiais, levar o material para perto do nosso local de execução, são tarefas que, claro, são necessárias, mas não são tarefas de execução realmente, né? Então, pensar na logística para os materiais serem localizados o mais próximo possível ali de onde eu vou estar executando aquela tarefa. Isso vai otimizando todo o meu processo e diminuindo os meus desperdícios. Outro ponto, muitas vezes as empresas se acostumam com os desperdícios. É dado como algo normal. Não tem toda obra não tem termina a obra e depois tem lá no final repassos. Que grande desperdício é o repasso no final. É dizer que o que eu fiz anteriormente não tá bom, que eu vou ter que ir lá fazer uma vistoria final para ter um retrabalho de melhora. Não, a gente tem que acabar com essa cultura. A gente tem que ali aplicar o sistema Toyota de produção mesmo, fazer qualidade da primeira vez, fazer bem o meu serviço, não ter um reajuste no final. Porque muitas vezes o que acontece, as pessoas ficam ali focadas somente no seu e não se preocupa que depois vai vir uma outra pessoa para fazer a tarefa na sequência e vai tendo um acúmulo de erros, até que no final a gente chega ali nos repassos, né, que é um grande desperdício, ali temos um retrabalho. Também, muitas vezes o que acontece, os funcionários eles nem sabem identificar que é um desperdício, eles não são treinados para isso. Então ali ter essas momentos de formação, de treinamento de equipe é muito importante, para que eles tenham essa mudança no olhar também, né, uma mudança cultural no fim, começar a enxergar as coisas realmente como desperdícios. Né, para pensar: "Não, eu estou com muito estoque, isso é um desperdício. Eu estou refazendo uma tarefa, isso é um desperdício. Eu estou me movimentando muito inadequadamente aqui para fazer a minha tarefa, não posso subir a minha bancada aqui para fazer a operação mais confortavelmente, vai diminuir o meu número, né, de movimentos", também seria um desperdício. Então ter essa mudança, né, da visão também para começar a identificar o que é um desperdício. É difícil de identificar, porque tampouco se mede em dinheiro, né. Se medisse em dinheiro, a gente teria aí mais noção ali do quanto é importante, né, a medição e quanto a gente está perdendo dinheiro. A gente está literalmente, como tem ali na foto, queimando dinheiro, né, de tanta coisa que a gente tem desperdiçada nas obras. E, além disso, o foco está muito na eficiência individual, normalmente, e não no sistema. Consequentemente, muitos desperdícios e improdutividade se enraizam nas nossas empresas. Então, ter essa mudança, estou trazendo aqui alguns pontos para vocês, espero assim se eu conseguir deixar para vocês essa pontinha, assim, de vocês já começarem a ter essa diferença na mirada de pensar: "Nossa, isso é um desperdício, vou eliminar esse desperdício", e já fico muito contente, que é assim que a gente vai aplicando, né, a melhoria no nosso setor. E por que os 5S são a base para essas melhorias? Porque, em geral, sabemos que um canteiro de obras limpa, temos menos defeitos, isso é fato. Porque os prazos de entrega são mais facilmente cumpridos quando temos a aplicação das 5S.
porque os nossos canteiros de obras vão ser bastante mais seguros, né? Não vou ter obstruções no caminho, por exemplo, então fica um ambiente mais seguro e isso acaba contribuindo para uma maior produtividade. Então, indiretamente, vai estar otimizando o meu sistema e eu vou estar lucrando mais, né? Que é o que a gente quer aumentar também aqui, que seja cada vez mais eficiente, né? Fazer mais e melhor. Não é fazer mais, é fazer melhor, né? A questão aqui, nossa produção. Então, ter a 5S como uma ferramenta. Nasceu a 5S, estou falando aqui, né, das 5S, logo vamos ver o que é a 5S especificamente. Mas o 5S, então, é uma metodologia que ela nasceu, né, justamente no Japão, dentro da Toyota, né, onde a gente desenvolveu todo o sistema Toyota de produção nos anos 60. Claro, ela surgiu num ambiente muito mais estável que a construção, porque surgiu num ambiente industrial, né, que é muito mais fácil o controle, muito mais ordenado também, né? Mas qual que era o objetivo da aplicação dessas 5S? Era justamente ter esses locais ainda mais ordenados, mais organizados e mais limpos de maneira permanente. Para quê? Para aumentar a produtividade e as pessoas trabalharem mais felizes, ter um melhor ambiente de trabalho no fim, tá? Então foi ali nesse contexto que surgiu depois da sua Segunda Guerra Mundial, o Japão tinha que, né, se reestruturar como um todo, e a Toyota ali foi uma das precursoras, né, ali desse sistema da 5S, que hoje em dia é reproduzido no mundo todo. Então, embora seja muito simples a aplicação das 5S, a gente vai ver quais são aqui nos próximos slides, é essencial implementá-lo sobre uma metodologia rigorosa e disciplinada, porque senão vai se perder. Então, é uma coisa fácil, mas tem que ter disciplina para aplicar a cada dia, tem que manter a ordem, a organização e a limpeza. E é justamente aqui, então, que eu vou apresentar para vocês quem são, né, quais são as 5 S's que a gente fala. A primeira S seria o seiri, que é ordenar. Então, o que é ordenar? É a primeira tarefa que a gente tem que fazer, é uma separação dos itens que são necessários dos itens que são desnecessários. Então, separar tudo que é ferramenta, peça, material, papelada que não se utiliza, eu posso eliminar. Temos sempre que descartar o que não é desnecessário. Então, vamos olhar ali para a nossa mesa de trabalho. Certamente a gente vai observar muitas coisas. O que é necessário nesse momento? Eu mesma, tá? Tô olhando assim, aquela coisa, casa de ferreiro e espeto de pau, né? Um pouco, né? Porque a gente aplica as coisas, mas no trazer pro dia a dia, às vezes, assim, ó, é um trabalho também de disciplina interna muito rigoroso, né? Mas agora, eu tô fazendo aqui a apresentação, a única coisa que eu precisaria é tô com o meu computador, minha segunda tela, que nesse momento nem tô utilizando, minha água para me hidratar. Mas eu tenho aqui uma presilha de cabelo, tenho uma caneta, tenho uma régua, o meu próprio celular que eu não estou utilizando. Então, teoricamente, todos esses materiais desnecessários eu deveria tirar do meu campo de visão, para eu focar ali, deixar só o que é necessário naquele momento. Com isso, entramos na nossa segunda S, que é Seiton, que significa organizar. Para isso, então, a gente vai, depois de tiramos tudo que não é necessário, agora a gente vai organizar o que fica. Vamos organizar cuidadosamente tudo o que sobrou. E para isso, a gente vai ter um lugar para cada coisa e cada coisa em seu devido lugar. Então, ter demarcações de onde eu tenho que colocar cada coisa. Assim, se eu tiro uma caneta, eu sei exatamente ali onde eu tenho que colocar essa caneta. Criar esses mecanismos, tá? E com isso a gente vai organizar os itens necessários, né? Tiramos os desnecessários, mantemos os necessários, de uma forma organizada e fácil de usar. A terceira S é seiso, significa limpar. Limpar e lavar. Limpar a nossa zona de trabalho, equipamentos e ferramentas. Então é muito importante ter isso, né? Ter esse senso de limpeza no nosso canteiro de obras, deixar preparado sempre, no final do nosso turno de trabalho, deixar aquele ambiente limpo para no dia seguinte, quando eu voltar, ele vai estar mais adequado para eu fazer a execução das minhas tarefas. Não se preocupar somente com o meu, né? Também saber que o meu coleguinha depois vem ali e vai trabalhar e vai encontrar esse ambiente limpo e ordenado. Então, cada um vai fazer a sua parte
e ter essa visão do todo. A quarta S é Seiketsu. Desculpa, não aprendi japonês ainda, vamos com calma. Mas significa padronizar. Então, depois a gente faz essa limpeza geral, a gente tem essa ordem, mas a gente vai ter que ter a padronização de todas essas 3 primeiras essas. Como a gente faz isso? Fazemos auditorias de verificação, tá? Então, tipo, criar uns checklists de ordem, os checklists de organização, checklist de limpeza, e por pessoas responsáveis para realizar isso. A quinta S é muito engraçado, a história que eu vou contar para vocês agora, seria a quinta S nós chamamos de Shitsuke, que é o manter, né? Então, é justamente ter a disciplina para executar as 4 primeiras S's. Para minha surpresa, ou não, mas foi um dos pontos que eu trago da experiência do Japão, eles não falam de 5 S's lá, eles falam de 4 S's lá. Porque justamente lá eles são tão disciplinados que eles não precisam colocar a quinta S. Para eles é algo natural aplicar todas as outras S's. Então eles nem consideram a quinta S, porque a disciplina é inerente, né, da cultura, que por certo é dos países assim, ó, mais limpo e ordenado que eu já fui na vida, assim, não é muito engraçado, eles não têm lixeiras nas ruas, então, assim, se tu consome qualquer coisa, tu leva contigo a teu papel, o teu resquício, né, de lixo, tu é responsável por esse lixo, então não tem lixeiras públicas nas ruas, que são as ruas mais limpas que eu já vi, os banheiros públicos mais limpos que eu já vi também. As pessoas não comem nas ruas, é proibido comer nas ruas, nem beber. Se tu quer comer, tu não pode estar caminhando. Tem que estar parado em locais específicos. Então, realmente, eles têm muita disciplina, né, no dia deles. É uma cultura, né, outra cultura bastante diferente, mas também podemos aprender disso e trazer os bons exemplos para o nosso cotidiano. Bastante interessante. Então, para só trazer, assim, algumas histórias que realmente, assim, eles têm a disciplina como algo muito forte na cultura deles, que acaba sendo, então, uma cultura bastante ordenada, bastante organizada, bastante limpa, né? A 5S é algo bastante óbvio para eles. Aqui, então, trazendo ali da primeira S, uma ferramenta das 5S que a gente pode trazer é pensar justamente nos nossos materiais ali da obra, quando começa a ficar, né, esse caos de acúmulo de materiais, fazer 3 áreas, por exemplo, e fazer uma avaliação. Então, tem materiais que já vão direto para sucata, tem materiais que são na quarentena e tem outros materiais que eu tenho só simplesmente que guardar em outro lugar. Porque o ser humano, a gente tem essa tendência de acúmulo, né? Né? Ai, a gente guarda por se acaso, né? Quantas coisas a gente vai guardando ali por se acaso, né? E acaba, então, gerando esse muito acúmulo, né, de materiais que, na obra, na situação ali que a gente está construindo, pode levar ao caos, a situação de caos. Aqui trago exemplos de aplicação das 5S que a gente fez em algumas obras aqui da Espanha, como era antes, ali um container de armazenagem de materiais, e como ficou depois, bastante mais ordenado e limpo. Um outro exemplo bastante interessante, na esquerda temos uma mesa que sim, tem bastante ordem, mas ainda não é uma mesa 5S. Na direita, sim, é uma mesa 5S. A gente chega a colocar a demarcação de cada uma das coisas. Se vocês observarem, temos inclusive etiquetas para nomear a cada um desses materiais. Então, a gente sabe que se a gente tirou ali o álcool gel ali do lugar, depois tem que repor com o álcool gel no lugar específico. Claro, até quando eu dou os treinamentos das 5S, eu até digo assim, não vamos virar agora os freak das 5S, né? Porque dá para ir para um nível ali de loucura de organização muito alto. Mas com certeza ajuda muito a manter a ordem, a organização e a limpeza utilizando ferramentas como essa, que aumenta a nossa produtividade. Tu vai direto, né? Tu sabe exatamente onde é que está cada um dos materiais. Mais exemplos aqui de aplicação das 5S. Coisas fáceis que a gente pode aplicar na obra. Tem a sequência dos martelos, colocar uma numeração em cada um dos martelos, assim que eu sei, eu tirei o martelo, sei exatamente onde eu guardei. Isso para quem eu emprestei, isso facilita inclusive o meu controle, né, das pessoas que estão sendo emprestados os materiais, ali dos outros equipamentos, com o contorno deles, então eu sei exatamente o local onde colocar.
São coisas muito fáceis. Quero trazer aqui de ideias, aqui inspirações que vocês podem já facilmente usar no dia a dia. Aqui eu trago como brincadeira, né, a 5S no também na situação do covid, né, que tinha ali as pessoas tinham que manter 1 metro de distância, mas que é 1 metro de distância, né, então fazer essas demarcações no solo, as pessoas sabiam exatamente onde podiam se posicionar. Claro, se vai ser cumprido ou não esse posicionamento, vai muito da disciplina de cada um, é como quando a gente estaciona o carro, né, tem as linhas ali, mas se a gente quiser, nas linhas do oblíquo dá para estacionar para o lado, não tem um impedimento, uma barreira física, né, mas eles têm a consciência que tem o local exato de onde colocar, o carro, assim como onde se posicionar ali com a distância, que era permitida. Aqui entrando um pouco na questão dos freak da 5S que eu estava brincando com vocês antes, mas ali a situação de estoque, de alimentos, né, então tudo muito bem ordenado, colocar sempre os que é mais antigo para frente, ter a questão do first in, first out, né, então consumir primeiro o que é mais antigo, deixar os mais novos para trás, assim a gente não tem nenhum desperdício. Na gaveta da direita ali, cada coisinha tem o seu lugar específico, então se eu tiro alguma coisa, eu sei que está faltando e eu sei exatamente onde que eu tenho que repor depois. Isso aí é a paraíso, né, de quem tem toque ali, ó, fica tudo ordenadinho. Aí, uma aplicação na obra também, a gente faz aqui as nossas sessões de planejamento, ter demarcado ali onde está o local das canetinhas que a gente está usando, a tesoura, o local dos papéis. Isso a gente fez experimentos de fazer essas marcações e no final da obra não precisa falar nada, no final da reunião, perdão, não precisa falar nada, as pessoas simplesmente colocam ali tal como deve ser. Mais exemplos ali da aplicação de 5S, também o local dos post-its. Aqui também a demarcação onde tem o local onde guardar as cadeiras, a cafeteira, o papel, o lixo, que assim a gente sabe exatamente, como comentava antes, eu tirei, sei exatamente onde colocar depois. Aqui no questão de um armazém também, né, de almoxarifado, as demarcações, as separações, né, por materiais, ter sempre os materiais identificados, etiquetados, ter essa comunicação visual, né, já entrando um pouquinho aqui no segundo tema, que é de gestão visual. A gente usa muito o 5S na questão da logística, né, fazer esses planos básicos ali, onde que está a minha zona dos materiais elétricos, a minha zona de materiais hidráulicos, assim, alguém que vem na obra sabe exatamente se localizar e buscar o material onde tem que buscar, sem gerar os desperdícios, né, de transporte que eu comentava anteriormente também. São ferramentas muito simples, assim, que a gente pode aplicar. Mais zonas de estoque, sempre identificados. Ter o painel, né, das 5S, muito importante também na questão de ter a 4S aplicada, né, da monitorização, da padronização, né, por meio dessas auditorias, mostrar para as pessoas a situação de como era antes, como era depois, isso gera também um incentivo. E sempre ter o controle, né, de como está sendo a evolução da aplicação ao longo do tempo. Outro painel de 5S, de aplicação das 5S, dá responsabilidade para as pessoas, colocar quem é a equipe das 5S que está fazendo a vistoria, né. E era isso que eu tinha aqui para falar sobre a 5S. Agora vamos entrar um pouco mais no tema da gestão visual, outra ferramenta poderosíssima que a gente tem aqui na nossa construção para aplicar. Então, a gestão visual, né, vou chamar de GV, vem do inglês Visual Management, tá? Ela é uma estratégia sensorial para tornar a informação clara e acessível. Por que eu chamo ela de sensorial? Porque a gestão visual, ela inclui mensagens comunicadas por qualquer um dos 5 sentidos. Inclusive, o nome mais correto seria gestão sensorial, mas já está super consolidado na literatura, gestão visual, até porque 90% dos estímulos, saíram alguns estudos, 90% dos estímulos são captados pela visão, mas ainda assim,
todos os outros estímulos auditivos, as sirenes de obra, né, demarcando, a hora de terminou o turno, isso é gestão visual, tudo que a gente toca, cheira, os cheiros, né, o cheiro do gás, por exemplo, né, indica ali que tá tendo um vazamento, isso também pode ser considerado gestão visual. Então, tudo que inclui, né, todas essas mensagens comunicadas pelos 5 sentidos podem ser consideradas gestão visual. Aqui eu apresento para vocês o jogo da gestão visual, o Visual Management Game, que eu desenvolvi no doutorado, que é certamente, assim, é a minha contribuição, assim, que eu mais gosto de ter deixado para a comunidade acadêmica e profissional, porque é um jogo bastante prático e pode ser aplicado tanto em aulas, como também em formações dentro de empresas. É uma metodologia ativa, né, que a gente chama, então, ao invés de estar explicando só por meio de slides, a gente aprende muito mais fazendo, né? A gente sabe isso na prática. Então, é um jogo que a gente vai discutir alguns aspectos da gestão visual, entender qual que é o propósito de cada uma das práticas, qual que é o papel da comunicação dessa prática, como ela vai estar auxiliando na colaboração e quais que são os requisitos nessas práticas de gestão visual. Então, todos aqui que vierem aqui para o Zigurate também, a participar das minhas disciplinas, certamente serão apresentados para essa dinâmica, tá? Que ela tem tanto ali, tem a versão dela em português como em inglês também. E eu tenho o objetivo dela é justamente discutir aplicações práticas de gestão visual, tem um estoque de muitos exemplos, né, de aplicações, agora ainda mais com essas do Japão, mas tem aplicações no Brasil, aqui na Espanha, então, e também sempre se pode trazer exemplos práticos das próprias empresas, né, eventualmente se a gente aplica o jogo numa empresa, adapto para a realidade da empresa, então entender qual que são as suas práticas ali dentro e fazer então a discussão baseado dessas práticas baseada no jogo, tendo o jogo, né, como esse suporte, essa ferramenta. Quando a gente fala de gestão visual, é importante também, eu gosto muito de trazer essa metáfora do iceberg, que foi desenvolvida pela Caroline Valente, foi minha colega na URGS, que a gente pensa assim, tudo que a gente está enxergando, tocando, ouvindo, é só a ponta do iceberg, né? Só essas características físicas é só a ponta do iceberg. A gestão visual é muito mais do que isso, tem todo um trabalho não gerencial que está abaixo, está submergido nessas águas profundas, que é entender justamente qual que é o problema, qual que é a necessidade do meu usuário, né? Qual que eu espero ao utilizar essa prática de gestão visual? Eu tenho que entender toda essa questão gerencial, né, que está adicionada na minha prática, antes de pensar na cara da prática, se ela vai ser um quadro, se ela vai ser um painel, se ela vai ser um cartaz, ou se ela vai ser um espelho ali mostrando os EPIs. Então, o que a gente está enxergando é só a pontinha do iceberg de um penso muito, muito mais grande, muito maior, que está abaixo, submergido nas nossas águas. Aqui outros exemplos de aplicação de gestão visual na questão de planejamento e controle, né? Isso aqui é uma reunião de segmento de Last Planner System, que é a nossa planificação colaborativa que a gente faz, e ali uma grande ferramenta de gestão visual que são os posts, que todo mundo tem acesso, né? De maneira muito fácil, a gente desenvolve aqui um master plan, aí semana a semana a gente consegue ver as atividades chave, quais que são as minhas metas da minha produção, as datas principais que eu tenho que alcançar, e isso torna as reuniões muito mais colaborativas, né? A gente faz muito uso das cores também, cada subcontratista aqui, a gente usa uma cor para identificar o subcontratista, eles usam essas mesmas cores nos painéis de look ahead, olhando aí 4 semanas adiante para remover de restrições. Então, enfim, ali a gestão visual tem muitos propósitos, é importante entender para que ela está servindo, né? Para que eu quero criar essa informação. E a partir disso, então, desenvolver a minha prática em si. Outro painel, aqui a foto mais detalhada do painel, que está físico na obra, mas também aparece digital, né? A gente tem sempre, é muito importante hoje em dia ter a rastreabilidade da informação, né? Então, enquanto ali na obra tem essa questão da colaboração entre as pessoas, então é importante ter os painéis ali com os post-its,
a gente tem que fazer o registro de toda essa informação, que pode ser por meio de um Excel ou por meio de algum ou vários softwares que temos aí no mercado. Ali nos painéis de Luca-Red, também, como eu comentava com vocês, então entende essa identificação, né, das cores pelos subcontratistas. E mais uma vez, essa mesma informação sempre digitalizada, né? Muito importante ter essa correspondência. Outras ferramentas além do Excel que a gente pode usar, tem muitas plataformas hoje em dia do mercado, né, que podem ser utilizadas. Trago alguns exemplos nacionais e internacionais no Brasil, né, a gente tem ali a Previsio, mas tem a Agilin, tem outras mais. Fora tem Visilin, a 011 Art, estamos fazendo parceria aqui com a Thinking Lean também, com o Builder. Então, claro, todas têm a mesma lógica, né, de fazer esse planejamento colaborativo e são ferramentas. Então, aí cada qual pode eleger qual que se adequa mais à sua realidade. Mas confesso que eu uso o bom e velho Excel e me funciona super bem. Trago aqui no final, quero trazer para vocês algo de bibliografia, para quem tiver interesse aqui também seguir tendo ainda mais conhecimento sobre o tema. Sobre 5S e gestão visual, trago esses livros básicos, assim, sobre a Revolução das Fábricas. O livro aqui, o Visual Factory, do Michel Greff, é sensacional, traz muitos exemplos aplicados, claro, numa manufatura, mas, assim, é inspiração. Assim como o que eu trouxe para vocês, foram inspirações de coisas que vocês podem aplicar nas próprias obras, né? Então, trazendo alguns exemplos apenas. Esses livros aqui, para quem lê em espanhol, são sensacionais. São obra do Juan Felipe Pons, que é o CEO da Think Lean. Ele é o diretor do Master de Gestão em Espanhol. E ele escreveu esses livros muito aplicados da Lean Construction no contexto espanhol e latino-americano, e ele teve essa sensibilidade de captar a essência dos livros bases do ONU, todos da Toyota, sistema Toyota de produção, e trazer para uma linguagem muito mais acessível. Então, para quem lê em espanhol, eu deixo aqui o enlace, pode fazer download gratuito dos livros. Outros links de interesse sobre o tema da 5S e gestão visual, trago alguns artigos aqui do Lean Construction Blog e também alguns vídeos que são bastante interessantes, que explicam e trazem mais conteúdo sobre as 5S e a gestão visual. E era isso, pessoal. Queria agradecer aqui. Tá no tempo, tá bem certinho, deu 45 minutos. Deixa ali, tem o QR Code para quem quiser conectar comigo no LinkedIn. E é isso, vamos ver se temos perguntas aqui, vamos interagir um pouco com esse povo. E estou à disposição, se não me mandarem aqui, depois também quiserem me contatar pelo LinkedIn, sempre um prazer colaborar por lá também. Super, obrigada. Excelente masterclass, Fernanda. Ficou muito claro como a aplicação do 5S da gestão visual vai muito mais além da organização e é uma metodologia não tão complicada, né, de implementar. É o que você Exatamente. comentou, requer uma mudança de mentalidade, né? Porque a gente está Uhum. acostumado a fazer várias coisas, as coisas de uma mesma maneira, então quando a gente introduz essas metodologias mais inovadoras, tem esse choque, mas realmente ela facilita muito o trabalho no dia a dia, né? Você Com mostrou certeza. alguns exemplos no canteiro de obra. Eu queria perguntar, essa metodologia, o 5S, a gente também aplica no escritório, lá na fase do projeto, quando a gente. Com certeza, dá para, inclusive na organização de arquivos, né? Porque a gente começa a fazer as versões, né, dos arquivos, como eu venho da arquitetura, então eu sei, né? Tem versão 1, versão 2, versão final. Então dá para aplicar 5S ali também, com certeza, ter essa rastreabilidade dessa informação, manter os arquivos organizados, ordenados, criar toda a sistemática, né, de padronização, de nomenclatura dos arquivos, isso é 5S aplicado também nos projetos, com certeza. E você citou vários benefícios, né? O desperdício é um dos grandes benefícios. Acho que em obras também evita acidentes, Aham. né?
E qual você acha que seria o maior benefício de todos esses que você citou? Bom, no geral, a 5S serve justamente para eliminar os desperdícios, né? Para a gente começar a identificar, ter que identificar para eliminar. Dentro dos desperdícios, né, como comentei com vocês, existem 7 tradicionais, mais o oitavo desperdício. Mas eu diria que, especificamente, o desperdício do retrabalho é muito importante quando a gente aplica a 5S. Assim, evita que tenha retrabalhos, porque vai garantir, se o ambiente está mais ordenado, organizado, tu vai fazer bem desde a primeira vez. E isso evita, então, esse retrabalho. Mas também ter ali questão, a gente faz uma 5S para logística, pensar onde é que vai ser a minha zona de estoque, vai estar perto da minha execução, isso me evita, né, todos os transportes e com isso também evita um desperdício. Então, é um combinado. E normalmente, quando a gente aplica 5S, não vai estar só diminuindo um desperdício, um vai ajudar no outro, né? Acaba um evitando o outro. Então, acaba sendo um ganha-ganha de eliminação de desperdícios. E em relação ao tempo para implementar essa metodologia, você comentou que dá formações, é isso? Dou E, formações. Então, até na nossa formação, a gente tem um roadmap, né, de aplicação das 5S em 5 semanas. A gente faz, assim, semana a semana, implementando as 5S, assim, a gente começa realmente na primeira semana ali, vamos eliminar o que não é necessário, manter só o que é necessário. Na segunda semana, vamos aqui organizar. Depois vamos criar as auditorias. Quais que vão ser as perguntas das minhas auditorias? O que eu vou auditar? Quem vai ser auditado e quem vai estar auditando? Como a gente vai ter as campanhas para criar disciplina também, né? Ter essa padronização. Então, sim, a gente faz essa sistemática das 5S em 5 semanas, mas dá para ser em menos tempo também, assim, numa tacada, assim, no nosso computador, se a gente quer organizar nossos arquivos, a gente consegue aplicar num dia o 5S. Então, vai muito da boa vontade, né, do usuário, mas claro, para não ser uma coisa pesada, agora vai ter editoria na minha obra, não sei o quê, a gente tenta fazer isso de uma forma mais tranquila, né? Pouco a claro, pouco. tem essa parte, tem a parte da mentalidade, então como engajar as equipes Treinamento. para usar e para seguir essa metodologia? Treinamento, treinamento, treinamento. E é engraçado porque tem muita resistência, né? Qualquer mudança traz resistência, parece que a gente vai estar inventando a roda, as pessoas, eu sempre fiz assim, por que que eu vou mudar agora? Mas tem que aplicar e mostrar que vai ter benefícios. Até é engraçado, não dava tempo de trazer aqui hoje, mas eu tenho um testemunho de um encarregado, mestre de obras, um mestre de obras aqui de uma obra da Espanha, que ele era super resistente em aplicar. Ele colocou um mês, ele seguiu o nosso passo a passo. No final, ele veio gravar. A gente fez uma visita de obra, a gente gravou meio assim, porque ele estava muito emocionado, porque facilita o trabalho dele, né? Ter toda essa a questão organizada, limpa e tal. Ele faz o trabalho dele melhor também e gera um ambiente de trabalho mais agradável, as pessoas ficam mais contentes trabalhando. Então, é só benefícios, realmente, de aplicar. E para isso tem que ter treinamento, né? Para isso a gente faz os treinamentos para pessoas conhecerem. As pessoas às vezes nem sabem que existe a 5S. Então, primeiro trazer o conhecimento, bem importante. Claro, e é uma metodologia que a gente pode aplicar com outras metodologias, né? Com Less Realmente. Plan System e com outras metodologias ágeis. Super, super. A gestão visual, né, especificamente, assim, quando a gente aplica também a gestão visual, a gente tem que entender qual que é o propósito. Então, eu posso usar uma gestão visual ali para o meu planejamento, eu posso usar a gestão visual para uma questão da qualidade, eu posso usar a gestão visual para fazer um dispositivo de passo a passo da minha execução. Então, tem muitos propósitos, né, e vai estar sempre nessa combinação de fatores. E você comentou um pouco do tempo da implementação dessa metodologia, e a gente viu que Uhum. tem alguns resultados que são muito imediatos, né? E tem Muito. algum resultado que demore mais tempo para os profissionais verem os resultados? E quais Eu, seriam? Eu acho que não é. A demora de implementação, eu não acho que seja demorado. Eu acho que a questão é a manutenção. Porque as pessoas acham que vão implementar, deu, esqueci, não preciso fazer mais nada. Não. Fazer a manutenção daquela prática é o que mais custa. Então, às vezes, assim, se perde.
Às vezes as pessoas, coloquei ali o painel, não faço mais nada. Não, tem que ser algo ativo. Então, realmente ter assim o uso cotidiano da prática é o que vai fazer ela ser útil, né, no dia a dia. Então, não acho que seja demora da implementação. O que eu sempre digo assim, não sabe o que fazer, começa por alguma coisa. Nem que seja um dispositivo meio temporário, assim, até tu tornar ele definitivo. Começa assim com um painel na parede com escrito à mão, com post-it. Depois, quando isso aí amadurece, as pessoas já estão acostumadas, tu manda imprimir ali bonitinho para colocar com ímãs, sabe? Mas não, no início faz. Qual que é a demanda? Não tô tendo problema de comunicação? Faz um painel ali Kanban para ter as pessoas terem a sequência das atividades, das prioridades da semana. Então, o negócio é começar, sair da inércia. Super, muito bem. Bom, não temos, ninguém se animou a fazer perguntinhas hoje, tá todo mundo um Calado. pouco calado. O Mário, o Mário mandou parabéns, ótima Obrigada. apresentação. Obrigada. E é isso. Já que não temos mais perguntas, eu acho que eu vou finalizando a sessão. Tudo bem. É, gostaria de agradecer todo mundo que participou com a gente, que ficou até o final. A Fernanda, obrigada, Renata Zigurati, obrigada, Mário, por ficar com a gente até agora. Obrigada, Fernanda, por trazer esse conteúdo. E vou pedir uma mensagem para os nossos assistentes, Fernanda. É, então, deu aqui, eu fico muito agradecida, tá, por todo o público que está aqui presente, quem vai assistir depois na gravação também. Espero que seja útil aqui, que inspire vocês. Espero ter inspirado vocês para buscarem cada vez mais conhecimento e ter a certeza aqui que nossas ferramentas do Lean Construction podem auxiliar muito vocês no setor da construção. No que depender de mim, eu sempre à disposição aqui em trocar ideias, experiências, podem se conectar comigo, que estarei sempre muito, muito ativa nesse sentido. Obrigada, Renata, também pelo convite aqui de participar. Falar no meu próprio idioma. Às vezes, desculpa se saiu algum portunhol, porque eu tô todo dia falando em espanhol, devo ter falado alguma coisa meio estranha, mas não passa nada. Não Tudo passa nada, a gente está acostumado. aí. Ai, super obrigada. Foi muito inspiradora e Obrigada. muito interessante. Obrigada mesmo. Então, eu Obrigada. me despeço de Tchau, todos vocês e a gente se vê nas próximas masterclasses da Zigurati. Tchau. Boa tarde a tchau. todos.